Olá, estamos começando mais uma aula na tela. Eu sou o professor Danilo, professor do componente curricular de ciência. O tema da nossa aula de hoje é segurança no uso da energia elétrica. O uso de fusíveis e disjuntores. Por exemplo, num circuito elétrico, uma rede elétrica de uma casa, se ocorrer uma instalação mal feita, pode acarretar o quê? Em problemas, certo? Onde a corrente elétrica ela não vai seguir seu curso que era para ser seguido, vai seguir outro curso. Pode provocar, por exemplo, um incêndio naquela residência, um curto-circuito. Então, são utilizados o quê? Os fusíveis, que antigamente utilizava-se muito. Ele é um equipamento onde se tem um fio dentro desse fusível, onde, se ele for aquecido, se tiver ocorrendo um curto-circuito, esse fio ele vai fazer o quê? Se derreter, ou seja, vai fazer com que aconteça uma interrupção nesse curto-circuito, fazendo com que a corrente elétrica não permaneça ali circulando, ou seja, vai atuar como um interruptor para evitar o quê? Curto-circuito. Temos também os disjuntores. Os disjuntores, eles são equipamentos, aparelhos que são utilizados, por exemplo, para evitar incêndios provocados por quem? Pelo curto-circuito. Por exemplo, numa residência que esteja acontecendo. Temos aqui o disjuntor, ele está armado. Se ocorrer um curto-circuito, esse disjuntor vai o quê? Vai se desarmar. Ou seja, para evitar que ocorra um incêndio nessa residência. Okay? Ocorrendo um desarmamento, ou seja, vai se desarmar o disjuntor, evitando que ocorra esse curto-circuito. E interrompendo o quê? Que a corrente elétrica percorra esse circuito elétrico da residência. Risco de choque elétrico. Podemos tomar choque elétrico dependendo de qualquer situação. Por exemplo, se estivermos com as mãos úmidas e tocar, por exemplo, em uma tomada, podemos tomar um choque. Deixa eu ver aqui. Você vai, por exemplo, abrir a geladeira de sua casa, tá? E lá tem-se uma partezinha da geladeira que esteja danificada. Aí você está com a mão molhada e de pé descalço. Você pega lá na geladeira, certamente você vai ter que tomar um choque, né? Podemos citar um caso do passarinho. Tem um passarinho na fiação elétrica, tá? E tem um fio descascado. Só que esse passarinho, ele não sofreu um choque ainda. Mas se esse passarinho, ele tocar, por exemplo, em outro fio, essa corrente elétrica vai percorrer seu corpo e vai passar em direção a outro fio. Ou seja, esse passarinho sofrerá um choque elétrico e será fatal. Acabará morrendo. A mesma coisa ocorre com uma pessoa. Ela está sem o uso, por exemplo, de um chinelo que tenha borracha ou um tênis. Tá? O nosso corpo tem uma pequena quantidade, ou seja, de corrente elétrica dentro do nosso corpo. Aí, estou sem chinelo, pego um fio que esteja escapado, vai ocorrer o quê? O transporte da corrente elétrica desse fio vai passar pelo nosso corpo em direção ao quê? Ao solo. Então a gente sofrerá o quê? Um choque elétrico. E nesse caso, por exemplo, para evitar choque elétrico com alguns aparelhos domésticos, é utilizado o quê? O fio terra. Alguns aparelhos domésticos, podemos citar o exemplo da geladeira, por exemplo, existe um fio interno nessa geladeira, certo? E na carcaça, entre a carcaça dessa geladeira, só que não existe nem um
fio terra, nessa geladeira. Tá? E esse fio de energia que está na parte interna, tá? Próximo à carcaça dessa geladeira, está ligado à corrente elétrica. Se esse fio entrar em contato, ou seja, se for danificado e entrar em contato com essa carcaça da geladeira, se uma pessoa pegar nessa geladeira, sofrerá o quê? Um choque elétrico. Tá? Então, foi-se criado um fio terra. Tá? Esse fio terra, ele está acoplado à geladeira, embutido na geladeira. Ele tem um sentido, ou seja, ele é colocado no solo. Tá? Por exemplo, se esse fio aqui interno, que está próximo à carcaça da geladeira, for danificado e ocorrer da geladeira ficar com corrente elétrica, a pessoa pegar essa geladeira na geladeira elétrica. Tá? Só que tem um fio terra. Tá? Essa energia que seria transferida para a pessoa vai ser direcionada lá para o solo, ou seja, para a terra, por causa do fio terra. Tá? Não vai ser direcionada para a pessoa. Então a pessoa não sofrerá um choque elétrico. Recursos energéticos. O uso dos combustíveis. Esses combustíveis eles são utilizados, por exemplo, para mover veículos. Certo? Ou seja, o combustível é queimado e se gera uma energia que move os veículos. É também utilizada energia na indústria. Né? A indústria utiliza em fornos, para aquecer os fornos, para derreter determinados materiais, por exemplo, ferro, transformar em chapa de ferro. Seria uma das utilidades da energia na indústria. Alguns combustíveis, né, por exemplo, provenientes tanto do gás natural, quanto do carvão mineral, quanto do petróleo, eles correm um grande risco de se esgotar, se acabar. Então é uma previsão que esses recursos, que seriam recursos não renováveis, que seriam no caso o gás natural, carvão mineral e o petróleo, que são combustíveis fósseis, deles se acabarem, certo? Em décadas ou até daqui a 100 anos, pode se acabar. Então, com essa preocupação, certo? Foram desenvolvidos combustíveis para tentar suprir essa possível escassez, por exemplo, de petróleo, de gás natural e carvão mineral. Um exemplo seria o álcool. Certo? O álcool ele começou a ser utilizado lá em 1975 em veículos. Certo? Em 1980, a frota de carros que utilizavam álcool era maior do que a frota de carros que utilizavam gasolina. Só que com os anos que se passaram, foram diminuindo essa utilidade do álcool como combustível em veículos. Só que com o passar dos anos, no início do século XXI, se criou o biocombustível, certo? Que tinha a opção, por exemplo, o carro de ou utilizar álcool ou gasolina. Além do álcool, tem outros combustíveis que são utilizados, que seria a lenha. O carvão é obtido a partir da lenha, ou seja, o carvão vegetal, o biodiesel, o biogás, que eles são produzidos de resíduos de organismos, que seria o caso de restos de comidas, de fezes de animais e folhas, e entre outros. Ou seja, sofre uma decomposição de micro-organismos, né? Ou seja, pode ser fungos ou bactérias que vão fazer essa decomposição, certo? Em um recipiente apropriado, tá? Gerando-se esse novo combustível. Geração de energia elétrica. Temos a usina elétrica, que é responsável por gerar energia também, a partir do movimento da água. Temos a usina termoelétrica, que essa energia elétrica é gerada a partir da queima de combustíveis, né? Temos a usina eólica, ou seja, a energia é gerada a partir do movimento do vento. Temos a usina solar, onde
capta radiação solar e transforma em energia. E temos a usina nuclear, que gera energia elétrica a partir do calor liberado nos complexos processos nucleares. Temos aqui as principais fontes de energia elétrica no Brasil, que seria, no caso, a hidrelétrica, a gás natural, biomassa, derivados do petróleo, carvão e derivados, nuclear, eólica e solar. O consumo de energia por tipo no Brasil. Temos, por exemplo, petróleo e derivados, o etanol e o bagaço de cana, o gás natural, eletricidade, lenha, carvão mineral e outras fontes de energia renováveis. Temos aqui a comparação entre as fontes energéticas, né? Por exemplo, hidrelétrica, a produção, a passagem da água que se move nas turbinas, que irá produzir uma energia, ou seja, eletricidade. Tem as vantagens da hidrelétrica, renovável, né? Alta disponibilidade. A desvantagem, a instalação gera gases do efeito estufa e causa danos ao meio ambiente. Eletricidade por queima de carvão. A queima, por exemplo, a produção. A queima de carvão aquece a água que move as turbinas para gerar eletricidade. E as vantagens é a alta disponibilidade. E a desvantagem, não é renovável, pode acabar. Solar. A produção, a energia solar é convertida em energia elétrica usando células fotovoltaicas. Vantagem, é abundante, certo? Gratuita, renovável, sem gases do efeito estufa. Desvantagem, disponibilidade limitada, instalação cara. Eólica, produção, o vento move as turbinas para a produção de eletricidade. Vantagem, gratuita, limpa, sem emissão de gases do efeito estufa. E desvantagem, instalação cara, turbinas invasivas e perigosas para pássaros. Ondas e mares. Produção. As marés movem turbinas para a produção de eletricidade. Vantagem, alta disponibilidade, renovável e próxima das cidades. Desvantagem, captação eficiente de energia é difícil e cara. Biomassa. Produção, a matéria vegetal é queimada para alimentar geradores de eletricidade. Vantagem, potencialmente renovável, recicla os resíduos da agricultura. E desvantagem, cultivo e queima de matéria-prima pode emitir poluentes. Aqui era a comparação entre as fontes energéticas de energia. Temos a nossa atividade, vocês vão responder as questões e, quando terminarem de responder, vão mostrar a atividade para o professor de vocês. Muito obrigado!